Boa tarde. Um abraço ao Domingos Neves e à Alpendurada, que está aqui fortemente representada. Um abraço também ao Manuel Moreira. Ele foi o Presidente da Câmara aqui do Mar de Canaveses nestes últimos 12 anos e eu acompanhei uma parte muito importante de todo esse processo. Sei muito bem que não foi fácil quando se chegou. Na verdade, quando essa candidatura tomou forma, havia um desequilíbrio financeiro tremendo no Marco. As coisas, ainda antes da crise ter chegado ao país, já tinha chegado aqui ao Marco. E foi preciso realmente muita coragem, muita determinação, uma grande equipa também, para poder, durante todos estes anos, pagar as dívidas, pôr o município nos carris, apesar da crise, ter conseguido fazer face aos problemas do desemprego, ter conseguido apoiar os nossos empreendedores. E hoje, eu acho que a presença que todas estas pessoas marcam neste almoço não é apenas uma prova de que valeu a pena, é também um sinal de reconhecimento por esse trabalho, que foi um trabalho coletivo que se fez no Marco de Canaveses, e é muito justo que eu possa, no Manuel Moreira, cumprimentar-vos a todos pelos excelentes resultados que atingiram. Como disse, estes anos foram anos em que a liderança política foi muito relevante, mas em que houve também uma grande equipa responsável por estes resultados. O engenheiro José Mota é seguramente um dos elementos mais relevantes dessa equipa. Mas alia ao facto de ter essa experiência também a qualidade de ser alguém que quer melhorar ainda e acrescentar ao trabalho que já se fez até hoje. Reparem bem, portanto, porque nem sempre isto acontece, às vezes fecha-se um ciclo, como é este que estamos a fechar, e inicia-se um outro, e procura-se alguém que não tenha nada a ver com o que vem de trás. Mas aqui nós achamos, o PSD achou e bem, que tínhamos várias pessoas que estavam longe de ter chegado ao fim do seu ciclo político. Pelo contrário, temos pessoas hoje que conhecem bem o Marco, como é o caso do engenheiro José Mota, e que têm ainda um programa mais ambicioso para oferecer do que aquela que é a oposição hoje ao PSD no Mar de Canaveses. Portanto, Carlos José Mota, a sua candidatura no Marco não é apenas um sinal de gratidão por tudo o que deu ao Marco nestes anos, embora isso fosse muito importante. Mas o futuro não se constrói apenas a pensar na gratidão. O futuro constrói-se com quem tem alguma coisa para acrescentar, e o meu amigo tem muito para acrescentar ao Marco. Nós vamos ouvi-lo daqui a pouco e o nosso interesse, evidentemente, é saber como é que estão a correr as coisas na nossa campanha e como é que vai ser o futuro no Marco de Canaveses, e a avaliar pelo dinamismo e pelo otimismo que aqui se respira, eu tenho a certeza de que vai correr bem. Tenho muita confiança em como vai correr bem. Quero apenas hoje deixar duas palavras sobre a circunstância nacional que estamos a viver e que está para além das eleições autárquicas, que são as eleições que nos mobilizam a todos agora e que, de alguma maneira, em todos os concelhos, em todas as freguesias, avalia uma disponibilidade não só da militância do PSD, mas também de todo o seu núcleo de simpatizantes no país, que é realmente extraordinário. Queria dizer, em primeiro lugar, que uma das coisas que às vezes me perguntam quando os senhores jornalistas me têm a oportunidade de dirigir perguntas é se as boas notícias que no país se sentem do lado da economia
de alguma forma nos podem prejudicar. Claro que os senhores jornalistas fazem eco de perguntas que aparecem no espaço público e eu gosto sempre que me façam essas perguntas, porque isso nos dá a possibilidade de marcar bem a diferença para os nossos adversários. Nós procuramos sempre, mesmo quando tivemos responsabilidades de governo, que as boas notícias pudessem ser partilhadas por todos. Nunca fomos invejosos com as boas notícias. Infelizmente, quando chegámos ao governo em 2011, as notícias eram todas más. E sabíamos que durante uns anos íamos ter de digeri-las e de ultrapassá-las e ultrapassámos-las. Felizmente, elas ultrapassaram-se de tal maneira que nós podemos considerar que quando o Parlamento escolheu um outro governo, nós tínhamos uma boa herança a deixar a esse governo. E quanto mais tempo passa desde que saímos do governo, mais se nota o bom resultado que deixamos em herança para os portugueses. Claro que nós gostaríamos de ter sido nós a colher politicamente vários desses resultados para que trabalhámos tanto. Mas não somos invejosos, porque nós trabalhamos sobretudo para o país. E se o país está melhor em grande medida também, porque nós nos esforçámos e semeámos em devido tempo, isso a nós deixa-nos satisfeitos. Nós queremos voltar ao governo um dia que não seja como já foi no passado, só para fazer sacrifícios, que seja também para dar boas notícias. Ainda bem que as coisas melhoram. Mas, como não somos do género de bajular, nem nunca gostamos de bajulações, nem somos de bajular, cumprimos o importante papel que temos como maior partido português e o maior partido da oposição também. Chamar a atenção para aquilo que se devia estar a fazer, a pensar no futuro. Infelizmente, hoje somos governados por uma solução que se preocupa mais com o curto prazo do que com o futuro. Ora, toda a gente sabe que para haver futuro tem de se chegar lá e, portanto, todos os dias contam. Nós não precisamos de viver mal hoje para viver melhor no futuro. Mas temos de nos dar ao trabalho de fazer o que é preciso se tivermos alguma ambição maior para o futuro. Só a granjear o que existe, no futuro não nos dá mais do que temos hoje. É mais ou menos assim como nesta propriedade em que estamos. Há pouco cumprimentei e felicitei os proprietários desta herdade, desta empresa. Não há dúvida, a colheita este ano vai ser boa. Vamos ter bom vinhão, bom avesso, boa tudo, como se diz na minha terra, boa tudo. Há uma parte que decorre com certeza do ano ter sido bom. Podia ter sido mau. Uma granizada em má altura, mau ano agrícola, má vindima. Bom ano, boa vindima, excelente. Mas se não queremos estar apenas à mercê do tempo, de ser melhor ou de ser pior, é preciso ir preparando as coisas para que a cepa esteja sempre em bom estado e de quando em quando é preciso acrescentar alguma coisa na poda que se faz, na enxertia que se faz. É preciso ir cuidando dos terrenos, renovando o investimento e a infraestrutura, porque senão chega um dia em que não há mais do que já houve antes. E se não há mais do que houve antes, como é que se há de pagar mais do que se pagava antes? Como é que se há de retirar mais rendimento do que se tinha antes? Ter, portanto, as coisas em condições de, apesar da conjuntura, se poder vir a colher melhor e mais do que no passado, exige fazer outras coisas. Não ficar parado, não ficar a granjear o que existe. O atual governo, tirando aquilo que reverte, e a nós não nos preocupa
que reverta a austeridade, porque a austeridade é própria da crise. Passada a crise, ela vai sendo removida com mais cautelas, menos cautelas. Há gente que se afoita mais. Como sabem, nós afoitamos-nos menos, somos mais cautelosos. Mas, independentemente disso, não é isso que nos divide, com certeza. Já nos preocupa que medidas estruturais importantes que são responsáveis para que se possa crescer mais no futuro possam andar para trás. Porque isso significa que lá para a frente devemos de pagar um preço por isso e cresceremos menos do que poderíamos crescer no futuro. Mas há coisas que, independentemente das reversões, nos preocupam, que é esta ausência de ambição para o futuro. E vê-se, à medida que os dias vão passando, tudo aquilo que possa trazer algum incómodo, alguma chatice, o Governo esconde, dissimula, desconversa. Tudo aquilo que tem potencial para parecer positivo, interessante, é vê-los a dar entrevistas, a desmultiplicarem-se em deslocações pelo país, em fazerem leilão, a ver quem dá mais. Quem dá mais entre a geringonça? Quem pede mais? Ora bem, nós temos pedido, modestamente, alguma responsabilidade e alguma informação a que o país tem direito. E de uma forma sobranceira, porque o Governo só gosta de ser bajulado, quando não é bajulado e é chamado à responsabilidade, reage mal. Houve hoje, de resto, uma notícia que chamou a atenção para ralhetes que terão sido dados pelo Primeiro-Ministro aos deputados do Partido Socialista. Não sei se se confirma ou não vou comentar isso. Vou apenas dizer o seguinte. Isso vem a propósito de nós termos pedido ao Ministro da Defesa informação sobre o que se passou em Tancos. O Governo vai ao Parlamento muitas vezes, mas de cada vez que lá vai, desrespeita o Parlamento. Porque não responde às perguntas que são feitas. O Parlamento, que tem a obrigação de fiscalizar o Governo, isso é que é a democracia, isso é que é o pluralismo, isso é que é o controlo democrático. É assim. Eu, quando estive no Governo, ia ao Parlamento prestar contas e respondia ao que me perguntavam. Hoje, os membros do Governo vão ao Parlamento e desconversam. Não dizem nada. Nós perguntámos o que é que se passou em Tancos. E o Ministro dá entrevistas. No Parlamento foge às questões, mas não responde. Quer dizer, numa coisa grave para a segurança do país, para a segurança da Europa, que foi o furto de material de guerra que aconteceu e já lá vão mais de 2 meses, o Ministro da Defesa, sempre que é questionado sobre esta matéria, ou desconversa ou não diz nada. E hoje um jornal de referência publica um relatório que deixa, ao que parece, eu digo ao que parece porque eu não o li. Os senhores jornalistas leram, eu não o li. Deixa graves acusações, quer ao poder político, quer à própria instituição. Eu não sei se o Sr. Presidente da República teve conhecimento ou não destes relatórios. Não posso pronunciar pelo Sr. Presidente da República, como é evidente. Digo o Sr. Presidente da República porque a Presidência da República é um órgão de soberania. E é um órgão de soberania, ainda para mais, que tem um papel relevante em matéria de defesa nacional. Não sei se o Sr. Presidente da República está a par do que se passa. Mas o Parlamento não sabe de nada. Temos de comprar o Expresso ao sábado para saber o que é que se passa no país, o que é que se passa com o orçamento, o que é que se passa nas Forças Armadas e nos paióis militares. Temos de andar hoje a comprar o Expresso, amanhã a comprar outro jornal, à espera do noticiário para termos as notícias que o Governo tem a obrigação de prestar ao Parlamento. Eu quero apenas dizer que levamos 2 anos desta maneira de estar e desta maneira de governar. 2 anos quase. Estamos ainda à espera do parecer que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emitiu para o Governo sobre as alterações que foram feitas à chamada Lei da Imigração no Parlamento.
Ainda não conhecemos. Já pedi ao Primeiro-Ministro em público, já pedi ao próprio Ministro, pedimos-lo oficialmente, pedimos-lo em público, viram-na? Eu ainda não vi. Este governo, portanto, tem tiques de autoritarismo, porque é este o nome que temos de dar a estes comportamentos. É um governo com tiques de autoritarismo. O governo tem de prestar informação ao Parlamento sobre matéria grave. Há matéria grave que tem ocorrido e, sistematicamente, o governo, a começar no Primeiro-Ministro, a acabar nos ministros, ocultam a informação que têm e ainda, pelos vistos, darão ralhetes a quem no Parlamento faz, com a oposição, o coro de que é preciso ter acesso a essa informação. É assim que o país tem sido governado. Que pena que, ao lado do leilão orçamental que está a correr, se ouçam tão fininho as vozes dos outros partidos da geringonça a dizer que realmente é preciso saber o que se passa. Realmente é preciso saber o que se passa. Como se isto, tendo acontecido num governo do PSD, não tivesse havido uma gritaria enorme a saber porque é que o governo não prestava as informações e não assumia a responsabilidade política. Que diferença! Que diferença! Concluo dizendo que esta não é a nossa maneira de estar na política. Nós assumimos as nossas responsabilidades, para o bem e para o mal. Às vezes há coisas melhores, outras vezes há coisas piores. Quando as coisas não correm bem por responsabilidade nossa, pede-se desculpa. Assume-se a responsabilidade, anda-se em frente. Se as coisas correm bem, é natural que possamos colher alguns frutos com isso. Mas é assim, as coisas têm de ser tomadas no seu todo. Como o povo costuma dizer, sol na eira e chuva no nabal, fica muito bem para as intenções. Mas, como se costuma dizer, de intenções está o inferno cheio. O que interessa é saber as contas que se prestam e prestam-se por tudo, pelo que é bom e pelo que não é. E assim se assume uma verdade democrática, que é aquilo com que o país precisa de viver quando quer melhorar a situação que tem. Desejo, sinceramente, meu caro engenheiro José Mota, que estas eleições possam iniciar um novo ciclo político no Marco de Canaveses, com a boa herança que nós deixamos no fim deste ciclo, e tenho a certeza, ou melhor, tenho muita confiança, certeza não podemos ter, porque, como é evidente, as eleições não são a fingir, são a sério. E nós nunca sabemos o que é que as pessoas vão votar. Mas estamos muito, mas muito confiantes em que o trabalho que deixamos para trás e aquele a que nos propomos para os anos seguintes merecerá um resultado muito positivo no Marco e a maneira como continuaremos a prestar contas será completa e bem diferente da geringonça. Prestar contas sempre, por tudo, ao serviço, neste caso, dos marcoenses, ao serviço das nossas comunidades, ao serviço de Portugal. Um abraço e boa sorte.